Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi, e hoje nós vamos falar sobre ozonioterapia. Então vem comigo! Então antes de falar sobre esse assunto, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal que vocês nos ajudam a trazer mais conteúdo desses para vocês. Então para falar sobre esse assunto, eu vou responder a pergunta do João Márcio. Doutor, poderia me explicar sobre ozonioterapia? Me indicar este tratamento, me sinto inflamado, tenho dores cervicais, lombar e articulares. Para entendermos as ações metabólicas da ozonioterapia, nós primeiro precisamos entender que a inflamação crônica está associada a diversas doenças de saúde. Hoje em dia a gente tem um termo chamado até inflaaging, que é a inflamação associada com o envelhecimento, levando o risco de várias doenças, né? Nós sabemos que a origem da inflamação é diversa, seja ela por aumento da gordura visceral, por alteração de flora intestinal, por tendência própria, por infecções, por alergias, por tóxicos, né? E por uma alimentação desregulada também, em conjunto com o estresse oxidativo, que também é natural da vida, que apesar de ser natural da vida, existem condições que aceleram esse estresse oxidativo, que também está relacionado com uma alimentação inadequada, pobre em antioxidante, rico em alimentos ruins, inflamatórios e de pouco valor nutricional, está relacionado com o aumento da glicose, né? Então no diabético ocorre muito estresse oxidativo, pode estar relacionado com excesso de toxinas como metais, como por exemplo também há várias agressões que a gente sofre no nosso dia a dia, gerando também maior risco de doença com esse estresse oxidativo aumentado, além de propiciar um maior envelhecimento celular. Nós sabemos que o estresse oxidativo e a inflamação crônica, em conjunto, pode ser a causa de diversas doenças crônicas e complicações, como por exemplo no diabetes, devido à glicose aumentada, há um estresse oxidativo muito elevado e isso vai gerar mais inflamação, e essa combinação de estresse oxidativo e inflamação gera supressão do nosso sistema antioxidante natural e também disfunção mitocondrial, que vai gerar as complicações micro e macrovasculares, como por exemplo nefropatia, retinopatia, como por exemplo doenças cérebro e cardiovascular, o que leva à mortalidade em várias doenças, como por exemplo no diabetes. E quando nós falamos sobre ozonioterapia, ozônio médico, nós estamos falando de 1 a 5% de ozônio, de 99 a 95% de oxigênio. E o ozônio médico, ele tem um efeito hormético, ele gera uma oxidação moderada e fugaz, que vai ter 3 efeitos principais. 1, liberar oxigênio para os tecidos isquemiados. 2, fazer uma ativação imunológica. E 3, estimular o seu sistema antioxidante natural do corpo. Existem alguns tipos de tratamento de ozonioterapia. Você pode fazer um tratamento de ozonioterapia localizado, ou seja, uma aplicação localizada, paravertebral, intraarticular. Existe um tratamento sistêmico, onde se pode fazer pelas insuflações. A insuflação retal é a mais bem estudada. Existem as infusões de ozônio, que pode ser via venosa ou intramuscular. E existem os tratamentos tópicos, né, como em formato de bag, né, para tratar lesões de pele ou até mesmo na forma de óleos ozonizados. Então, quando é feito um tratamento tópico de ozonioterapia, lembrar que o ozônio é um oxidante e dependendo da microgramagem que você faz, pode ter uma ação bactericida, fungicida, o que vai ser benéfico para a limpeza, por exemplo, de feridas. Então, quando se é feito o tratamento tópico, também gera efeitos sistêmicos, como a produção de fatores de crescimento, que vai ser muito interessante para a cicatrização de lesões, né? Principalmente dermatológicas. O ozônio, quando ele entra no seu corpo, ele aumenta a 2,3 dPg, o que enfraquece a ligação do oxigênio com a hemoglobina
ou seja, liberando mais oxigênio para os tecidos necessitados, como por exemplo tecidos isquemiados, além de aumentar a produção de óxido nítrico por aumentar a óxido nítrico sintetase endotelial, o que vai ser benéfico para a parte circulatória, essa modulação do óxido nítrico. Além disso, o ozônio é um oxidante moderado e fugaz que reage com o nosso corpo produzindo peróxido de hidrogênio e 4-hidroxinonenal devido à reação com a membrana celular que é rica em ácidos graxos poliinsaturados. E isso vai gerar uma ativação inicial de NF-κ-beta e IKK-beta, que é o nosso sistema inflamatório, gerando uma ativação do nosso sistema imune, ou seja, fazendo o nosso sistema imune trabalhar. Posteriormente, devido à ativação do NRF2, que é suprimido pelo KIP, ele vai fazer o efeito de estimular o ARI, que é o elemento de resposta antioxidante, gerando a produção de várias substâncias antioxidantes naturais, como por exemplo SOD, catalase, glutationa peroxidase, ROI, que vai bloquear o NF-κ-beta, que é a cascata inflamatória. Então, no fundo, o tratamento com ozonioterapia, ele ajuda a modular os estados inflamatórios crônicos, né? Ou seja, fazendo a balança pender para o lado da anti-inflamação. Então o ozônio, quando ele reage no nosso corpo e induz esses mensageiros, ele desacopla um sistema supressor do NRF2, que é CULI3, KIP1, fazendo então o NRF2 agir lá no nosso DNA para produzir o ARI, que é o elemento de resposta antioxidante, além de ter um benefício de ativar MPK, que vai suprimir a via do mTOR, que está hiperativada nos estados inflamatórios crônicos, e também estimulando ROI. ROI vai modular o nosso sistema do óxido nítrico, que vai ajudar na parte circulatória. Outro benefício da ativação do NRF2 é por inibir o inflamassomo, NRLP3, que vai acabar suprimindo a caspase 1, por exemplo, ou seja, inibindo a apoptose e morte celular, que está muito ativada em diversas doenças crônicas. Então tem estudos, como por exemplo esse de revisão, demonstrando que realmente o ozônio ajuda a aumentar a SOD, ajuda a aumentar a catalase, ajuda a aumentar a glutationa peroxidase, glutationa transferase, glutationa redutase, ROI, NRF2 e as proteínas do choque térmico 70. E isso favorece a diminuição do estresse oxidativo, como esse estudo que eu mostro para vocês, diminuindo marcadores de estresse oxidativo como o malonil dialdeído, que está aumentado em doenças com estresse oxidativo elevado. Então, devido a essas ações fisiológicas, metabólicas interessantes da ozonioterapia para a saúde, modulando o nosso sistema antioxidante natural, ajudando a diminuir a inflamação, ajudando a contribuir para a melhora do óxido nítrico, tem estudos demonstrando benefício como adjuvante da ozonioterapia em diversas áreas da saúde, como por exemplo no pé diabético, que é uma complicação micro e macrovascular associada, onde estudos como por exemplo esse de revisão demonstram que a ozonioterapia é segura, ajuda a cicatrizar melhor as lesões, ajuda a reduzir o risco de amputações. Também existem estudos em outros tipos de feridas que não seja relacionado com o diabetes, mostrando benefício. Existem estudos, na verdade, de ozonioterapia demonstrando ser muito interessante nas afecções dermatológicas devido a essa ação antimicrobiana, devido a essa ação de estimular fatores de crescimento, podendo ajudar nas dermatites, psoríase, como adjuvante, né? Devido a essa ação anti-inflamatória,
Também tem diversos estudos demonstrando o benefício da ozonioterapia em dores temporomandibulares, dor lombar, na dor cervical, nas osteoartrite, por exemplo, de joelho, até mesmo em situações que levam à dor, como por exemplo na fibromialgia, como adjuvante, né? Ou seja, podendo auxiliar no tratamento convencional e não substituindo um tratamento convencional. Existem estudos, como eu mostro aqui para vocês, que a ozonioterapia pode ser adjuvante nas doenças arteriais periféricas, até mesmo ajudando na circulação central. Tem estudos na insuficiência cardíaca mostrando algum grau de benefício, até mesmo estudos como esse aqui de revisão no Covid, né? Foi muito utilizado na China a ozonioterapia, mostrando que reduziu mortalidade, internamento e diminuiu a inflamação. Por quê? Porque atua naquela via que eu mostrei para vocês, NRF2-KIP1, e a gente sabe que a ativação do NRF2 é interessante nos processos virais, porque inibe a inflamação e o estresse oxidativo causado pelo vírus, e até mesmo tem estudos que sugerem que diminui a entrada do vírus, não só do Covid, como também da influenza. Teve estudos de ozônio também na herpes zoster, mostrando ser adjuvante, até mesmo no tinnitus, como mostro aqui para vocês. E com certeza, onde tem mais estudos robustos sobre a ozonioterapia é na aplicação da dor, né? Devido a essa ação anti-inflamatória, como mostro aqui um artigo de revisão feito na Espanha e até mesmo um consenso feito na China sobre o uso da ozonioterapia no tratamento da dor. Então, João Márcio, a ozonioterapia ela tem ações interessantes para a saúde, né? Como eu falei para vocês, de ajudar a estimular o nosso sistema antioxidante natural do corpo, além de estimular o nosso sistema imune, ajudar no estado de inflamação crônica e ajudar até a modular o óxido nítrico. Até a próxima e muito obrigado.